Moisés é um dos personagens mais proeminentes e reverenciados na história bíblica. Sua vida é marcada por um legado extraordinário como líder do povo de Israel, um guia que conduziu os israelitas após a libertação da escravidão no Egito. A figura de Moisés é central tanto no Antigo Testamento quanto na história cristã, sendo reconhecido como um dos profetas mais significativos e um homem cuja influência perdura até os dias atuais. Sua jornada começa em um período crucial da história do povo hebreu. Moisés, nascido em um momento em que os bebês hebreus eram alvo de uma ordem de extermínio no Egito, foi salvo por sua mãe e criado como filho adotivo da filha do faraó. Conforme crescia, Moisés desenvolveu um profundo senso de identidade com seu povo, o que eventualmente o levou a confrontar a opressão egípcia e a se tornar o líder que guiaria os israelitas rumo à liberdade. Sua vida está intimamente ligada ao êxodo do povo hebreu, um evento crucial na história do judaísmo e cristianismo. Ele desempenhou um papel fundamental ao receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, uma ocasião icônica na narrativa bíblica, onde Moisés atuou como intermediário entre Deus e seu povo. Esses mandamentos tornaram-se a base da lei e da ética moral nas tradições judaicas e cristãs. Apesar de sua liderança e dedicação inabaláveis ao povo, um dos aspectos mais marcantes da vida de Moisés é o fato de que ele nunca entrou na Terra Prometida. Após conduzir os israelitas durante 40 anos pelo deserto, Moisés viu a terra de Canaã, mas não teve permissão para nela entrar. Este aspecto paradoxal da história de Moisés, sua posição como líder incontestável e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de ingressar na Terra Prometida, levanta questões profundas sobre fé, obediência e destino. Sua trajetória é uma mistura complexa de triunfos e desafios, exibindo um ser humano comum dotado de fé extraordinária, mas também sujeito às limitações impostas pela vontade divina. A ausência de Moisés na Terra Prometida é um ponto de interesse e reflexão. É um episódio que destaca a importância da obediência e confiança em Deus, mesmo para uma figura tão ilustre e respeitada. A história de Moisés ressalta que, mesmo aqueles que desempenham papéis cruciais na história não estão isentos das consequências de suas ações e da responsabilidade de obedecer à vontade divina. A vida de Moisés é uma fonte inesgotável de ensinamentos sobre liderança, fé, perseverança e humildade. Sua história é um lembrete do poder da fé em face de desafios monumentais e das complexidades inerentes à relação entre a vontade humana e a vontade divina. O texto bíblico em Hebreus 11:24 e 29 destaca a vida de Moisés como um exemplo inspirador de fé. Ele foi escolhido para liderar o povo de Israel, sendo retirado das águas do Nilo e criado no palácio do faraó. Quando adulto, Moisés escolheu compartilhar das dificuldades de seu povo em vez de desfrutar dos privilégios reais, mostrando sua identificação com os hebreus oprimidos. Sua fé é evidente nas ações que empreendeu, incluindo o êxodo do Egito, conduzindo os israelitas através do Mar Vermelho e sua interação direta com Deus no Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos. O capítulo de Hebreus 11 menciona explicitamente a fé de Moisés ao instituir a Páscoa, na fé que ele teve ao atravessar o Mar Vermelho e ao liderar o povo em direção à liberdade, confiando na orientação divina. No entanto, apesar de sua fé inabalável e de sua dedicação ao povo de Israel, Moisés recebeu a punição de não entrar na Terra Prometida. Este é um dos aspectos mais intrigantes de sua história e levanta questões profundas sobre as complexidades da relação entre fé, obediência e vontade divina. O motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida está registrado em Números 22:13. O povo hebreu estava com sede e reclamava, e Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que a água jorrasse. No entanto, Moisés, irritado com a persistência do povo, desobedeceu a ordem de Deus e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado para tirar água. Essa desobediência foi considerada como uma falta grave. Apesar de sua justificada frustração com o povo, Moisés desonrou a Deus ao agir impulsivamente, tomando crédito pelo milagre diante do povo em vez de exaltar a santidade de Deus. Essa desobediência custou-lhe a entrada na Terra Prometida.
Deus disse a Moisés: Por que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Números 20h12. Portanto, mesmo sendo um exemplo supremo de fé e liderança, a história de Moisés também revela a importância da obediência absoluta à vontade de Deus. O fato de ele não ter entrado na terra prometida mostra que a desobediência tem consequências, mesmo para os mais justos e fiéis. É uma lição sobre a seriedade de seguir as instruções divinas sem comprometimento. A história de Moisés nos lembra que a fé não é apenas sobre realizar grandes feitos ou milagres, mas também sobre obedecer a Deus em cada detalhe, por menor que pareça. Sua trajetória é um lembrete de que mesmo os grandes líderes e pessoas de fé podem enfrentar consequências quando se desviam da vontade de Deus. O relato de Moisés em Hebreus 11 destaca tanto sua fé exemplar quanto a advertência contra a desobediência. Sua vida é um testemunho da importância de viver em obediência à vontade divina, independentemente das circunstâncias ou da importância dos feitos realizados. O episódio no deserto de Zin, quando Moisés e Arão trouxeram água da rocha, é um ponto crucial na história do líder hebreu e revela uma das poucas falhas registradas em sua jornada. Este evento é um exemplo de como a desobediência pode ter consequências sérias, mesmo para alguém tão central na narrativa bíblica como Moisés. A narrativa pode ser encontrada em Números 22:13. O povo hebreu, novamente enfrentando a escassez de água, começou a murmurar e reclamar com Moisés e Arão. Moisés, direcionado por Deus, recebeu a instrução para falar com a rocha, e ela traria água para o povo sedento. No entanto, exasperado com a persistência e a agitação do povo, Moisés agiu impulsivamente, desobedecendo a orientação divina. Ao invés de falar com a rocha, Moisés golpeou-a 2 vezes com seu cajado. Como resultado dessa desobediência, água jorrou abundantemente da rocha, atendendo à necessidade imediata do povo. No entanto, a desobediência de Moisés teve consequências graves e duradouras. Deus confrontou Moisés e Arão por essa desobediência: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis este povo na terra que lhes dei. A Números 20h12. Aqui, a ênfase é clara, e Moisés, apesar de sua grandeza como líder e de sua comunicação direta com Deus, não agiu conforme as instruções divinas. Sua falta de confiança e obediência custou-lhe a entrada na terra prometida. Este incidente tem várias camadas de significado. Primeiro, destaca a importância da obediência estrita à vontade de Deus, mesmo em situações desafiadoras ou estressantes. Moisés, embora justificadamente frustrado com a murmuração incessante do povo, não agiu de acordo com as instruções claras de Deus. Essa falta de obediência minou sua capacidade de liderança e trouxe consequências significativas. Além disso, a narrativa também enfatiza a santidade e a glória de Deus diante do povo. A instrução de Deus para Moisés falar com a rocha não era apenas para fornecer água, mas para mostrar a santidade e o poder divinos diante do povo. Ao desobedecer, Moisés impediu que Deus fosse glorificado da maneira que ele pretendia. Outro aspecto relevante é que, apesar da desobediência, Deus mostrou sua graça ao prover água para o povo. Isso demonstra a compaixão divina, mesmo quando seus servos falham. No entanto, a disciplina foi inevitável, e Moisés teve que enfrentar as consequências de sua ação. O incidente no deserto de Zin serve como uma lição poderosa sobre a importância da obediência estrita à vontade de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Moisés, embora fosse um líder notável e fiel, falhou nesse momento crítico, ressaltando a necessidade de todos, independentemente de sua posição ou história, submeterem-se completamente à vontade de Deus. Moisés, sem dúvida, foi um dos líderes mais proeminentes e influentes na história bíblica. No entanto, mesmo sendo um servo fiel de Deus, ele não escapou de cometer erros, alguns dos quais tiveram consequências significativas em sua jornada. Um dos episódios mais marcantes foi a desobediência de Moisés no deserto,
quando Deus ordenou que ele falasse com a rocha para trazer água ao povo sedento. Em Números 22:13, diante das queixas do povo por falta de água, Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para que a água jorrasse e atendesse às necessidades do povo. Contudo, Moisés, exasperado pelas reclamações incessantes, agiu impulsivamente e feriu a rocha 2 vezes com seu cajado, desobedecendo a instrução direta de Deus. Isso foi um erro crítico, pois Moisés deveria ter confiado plenamente na palavra de Deus e seguido suas orientações exatas. Outro erro que Moisés cometeu foi a atribuição do milagre a si mesmo e a Arão, seu irmão. Após a água fluir abundantemente da rocha, Moisés e Arão parecem ter recebido o crédito pelo milagre, em vez de atribuí-lo inteiramente a Deus. Isso foi contrário ao propósito de Deus, que queria ser glorificado diante do povo, demonstrando seu poder e santidade. Entretanto, mesmo diante desses erros, a narrativa mostra a aceitação de Moisés da punição imposta por Deus. Em Deuteronômio 32, 2.51-52, Deus revela que, devido à desobediência de Moisés naquele incidente, ele não entraria na terra prometida, porque quebraste a fé comigo no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribaquades, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel, verás, porém, a terra diante de ti, porém, não entrarás ali a terra que eu dou aos filhos de Israel. Surpreendentemente, apesar de ter sido punido, Moisés aceitou a decisão de Deus sem questionamentos ou murmurações. Ele não buscou desculpas ou justificativas para sua desobediência, mas continuou a liderar o povo de forma fiel e dedicada, demonstrando sua submissão à vontade de Deus. A misericórdia de Deus também foi evidente. Antes de sua morte, ele permitiu que Moisés visse a terra prometida do Monte Nebo. A passagem de Deuteronômio 34, 1-4 descreve esse momento, que então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. A jornada através das histórias e lições da Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de aprendizado e inspiração. Moisés, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia, nos oferece uma narrativa repleta de ensinamentos valiosos. Ao explorar os erros e acertos desse líder icônico, podemos aprender muito sobre fé, obediência e aceitação da vontade divina. Gostaria de convidar você, querido, espectador, a se envolver ativamente nessa jornada de conhecimento e reflexão sobre as Escrituras Sagradas. Moisés, apesar de suas virtudes e fiel liderança, também enfrentou momentos desafiadores e cometeu erros que nos mostram a complexidade da caminhada da fé. Essa profundidade humana do líder Moisés nos permite compreender que, mesmo sendo referenciado como exemplo de fé, ele não foi isento de falhas. Essa narrativa nos ensina que a fé é uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e superação de desafios. Neste canal, estamos comprometidos em trazer conteúdo relevante e enriquecedor sobre a Palavra de Deus, explorando histórias, personagens e lições que nos inspiram e nos desafiam a viver uma vida alinhada com os princípios divinos. Moisés é apenas um exemplo das muitas narrativas que nos oferecem insights valiosos para a nossa jornada espiritual. Por isso, convido você a se inscrever no nosso canal para continuar recebendo conteúdos exclusivos sobre a Bíblia e suas profundas mensagens. Sua participação é essencial para construir uma comunidade comprometida com a fé e o conhecimento das Escrituras Sagradas. Além disso, compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e todos aqueles que possam se beneficiar dessas reflexões e ensinamentos. Juntos, podemos expandir esse conhecimento e propagar a mensagem transformadora da Palavra de Deus. Agradeço imensamente pelo seu interesse e dedicação em buscar entendimento na Palavra Divina. Que cada história, como a de Moisés, seja uma fonte de inspiração para a nossa jornada espiritual, nos incentivando a viver de acordo com os ensinamentos divinos.
Que a graça e a paz de Deus estejam sempre presentes em sua vida, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Que possamos continuar explorando juntos as profundezas da Palavra de Deus. Fique atento para os próximos vídeos e conteúdos exclusivos. Mais uma vez, obrigado por fazer parte desta comunidade e que o Senhor te abençoe ricamente.